Golfo de St. Lawrence, latitude 51 graus norte, longitude 60 graus oeste. Eco des Mers fica a 500 km de Rimouski, porto de origem na costa do Rio Sente. Rio São Lourenço. Seguimos para Labrador. Este antigo navio de sondagem da Guarda Costeira Canadense leva 40 passageiros em um cruzeiro de descoberta do Rio St. Lawrence da costa norte. Mesmo para os quebequenses, esta região em frente à Terra Nova é sinônimo de fim do mundo. E, no entanto, é aqui, entre a terra e a água, que a história deste país começou. Aqui fora é realmente difícil. A neve, a chuva, o vento, o gelo descendo, a banquisa, os icebergs. Quando você pensa em Jacques Cartier, Lê Champlain, todos aqueles exploradores que subiram o rio pela primeira vez, é realmente incrível. Esses homens vieram da Europa sem saber absolutamente nada sobre o território. Eles nunca tinham visto um clima tão ruim e neve como aqui. Então, subir o rio até Quebec naquelas pequenas embarcações, eu fico me perguntando como eles conseguiram fazer isso. Com 3.700 quilômetros, o São Lourenço é o segundo maior do Canadá, atrás apenas do Mackenzie. O Eco des Mers vai nos levar pelo estuário, onde a água do rio encontra água salgada, por várias centenas de quilômetros ao longo da costa norte inferior de Quebec, até Blanc-Sablon, na divisa com Labrador. Mas é na cidade de Quebec que vamos começar nossa viagem, descobrindo o Rio São Lourenço. Convencido, descobriu a passagem para Cathay ou para a Índia, já que Cartier subiu o rio São Lourenço. São Lourenço. Alguns dias depois, ele descobriu um local habitado por uma tribo algonquina, chamado Quebec, que significa onde o rio se estreita. Isso foi em agosto de 1535. No entanto, só em 1608 Champlain fundou a cidade berço influência francesa América Norte. Durante seus primeiros anos, Quebec era um forte de madeira para o trabalho missionário e o comércio de pele com os Hugo e os algonquinos. Como todas as colônias francesas na América do Norte, Quebec caiu para os ingleses em 1759. E, hoje, em uma parte da cidade velha dominada pelas fortificações da América do Norte, quebequenses cultivam os símbolos do passado e da presença francesa. Essas são as cores originais. Sabe, na época, as cores vermelhas eram muito difíceis e caras de produzir. Como o rei da França não tinha esse tipo de dinheiro, ele vestiu seus soldados de azul, muito mais sóbrio e muito menos caro. Aqui você tem um chapéu de 3 pontas, e se você virar a cabeça, pode vir a capa preta, o que significa que, naquela época, essas companhias irregulares eram as únicas diretamente sob as ordens do rei Luís XIV. Paris estava mais preocupada com suas colônias nas Antilhas do que no Canadá, e a Nova França se desenvolveu lentamente. Em 1750, havia apenas 70 mil habitantes, enquanto as colônias inglesas tinham 400 mil. A Quebec do século XVIII era uma village. Talvez algumas centenas de pessoas. Posto de comércio cercado por edifícios. Fazendeiros, na região, provia alimentos. A Ilha de Orleans forneceu alimentos.
Alimentos básicos. Poucos veleiros atracavam em Quebec por ano após parar em Louisbourg, pois havia uma rota comercial triangular conectando França, Índias Ocidentais, Louisbourg e cidades de Quebec. O século XIX trouxe o Canadá para a era industrial. O St. Lawrence, que por séculos viu canoas com peles, esconas com madeira e clippers com ruantilhas, agora testemunhava a chegada dos primeiros navios a vapor. Por muito tempo, vapor e vela compartilharam as hidrovias até que navios a vapor se tornaram poderosos o suficiente para enfrentar ventos, correntes e marés. Descobriremos essa aventura no Museu do Porto Antigo de Quebec. Em 1850. Havia centenas, até milhares de barcos no porto de Quebec. Havia marinheiros escoceses, irlandeses, franceses e britânicos, todos no mesmo porto. Eles estavam para carregar madeira. Em 1850, o porto de Quebec fervilhava de atividade. Por muito tempo, os porões desses grandes veleiros eram carregados de madeira a caminho da Europa e, na volta, cheios de imigrantes. A higiene era precária, mas a rota pelo Rio São Lourenço era utilizada, pois era o caminho mais rápido a Nova York, Detroit e Chicago. Da Dufresne Terrace, nas antigas muralhas, você pode observar os cargueiros ou balsas entre Quebec e Lévis, na margem oposta. A Dufresne Terrace, cujo calçadão do Hotel Chantal France data do século XIX. É um ponto favorito para passeios e palco da história. Grosse-Île, a quilômetros de Quebec, é mais que um lugar para piqueniques. Esta ilha tranquila, no Rio São Lourenço, foi o centro de uma tragédia humana no século XIX. Para Marianne Gallagher, uma viagem a Grosse-Île é uma espécie de peregrinação. Após as guerras napoleônicas, uma onda crescente de ingleses, escoceses e irlandeses partiu rumo à América do Norte, e ao Canadá em particular. Essa imigração, sem precedentes no Rio São Lourenço, ocorreu numa época em que a Inglaterra era devastada por epidemias, a cólera. Para proteger Quebec, porto de entrada dos imigrantes, as autoridades coloniais decidiram instalar uma estação de quarentena em Grosse-Île em 1832. Até 1860, uma média de 30 mil imigrantes por ano chegava a Quebec, mas, quando as rotas regulares de navios a vapor começaram a operar no Atlântico Norte, no início do século XX, a imigração disparou. Ingleses, irlandeses e também escandinavos. Houve 100 mil novos chegados em 1910 e 250 mil em 1914. Inspeção, desinfecção dos navios, dos passageiros e da bagagem, vacinação, alojamento, controlos de saúde. No início do século XX, a quarentena geralmente durava cerca de 6 dias, muito diferente das condições que os imigrantes encontraram no trágico ano de The Year of Our Lord 1847. Esse monumento é muito querido pela minha família. Quando meu avô Jeremy, que nasceu 10 anos antes da Grande Fome na Irlanda, imigrou para o Canadá, ele e outras pessoas de Quebec trabalharam na construção desta cruz maravilhosa. Tudo o que está inscrito nele fala de uma época muito querida para a nossa história. Deste lado, diz a inscrição, os filhos e filhas da Irlanda foram levados para cá por leis injustas e uma imposição.
Fome. De 1845 a 1849 foram anos sombrios para a Irlanda, anos em que mais de 1 milhão de pessoas morreram na Grande Fome, e outro milhão deixou a Europa rumo à América. 1847 seria um ano devastador. 100 mil pessoas embarcaram para Quebec em navios à vela superlotados e insalubres. Atingidos por tifo e disenteria, 5 mil deles morreram durante a viagem. Em Grosse-Île, as autoridades, sobrecarregadas por esse fluxo de pessoas, não conseguiram evitar a catástrofe. Este é um dos 12 edifícios hospitalares mais importantes e significativos da região. Pré-fabricados em julho de 1847 pelos construtores navais do estaleiro de Quebec. No início, eles pensaram que Serviriam para abrigar pessoas saudáveis, mas antes de serem concluídos haviam sido transformados em hospitais, tamanha era a necessidade desesperada de cuidados. quando um navio chegava ao Canal, o médico subia a bordo para inspecionar os passageiros. Se alguém estivesse doente, todos os passageiros teriam que desembarcar aqui e o navio estaria limpo. o verão de 1847. Foi muito Quente. Elif. Dizem que todos que não estavam doentes ficaram doentes quando chegaram aqui. Eles viviam em condições de superlotação, uns em cima dos outros. Você pode imaginar o trabalho que os padres deviam ter, cuidando dos doentes e moribundos aqui neste lugar que significa tanto para nós. O Eudimar acaba de deixar Rimouski rumo ao nordeste. Pedro, à parte de Sainte Lawrence que acabamos de deixar tinha apenas 3 quilômetros de largura, mas agora ele se abre em média 60 quilômetros de costa a costa. Estamos entrando no reino do estuário, um reino habitado por baleias. O patrono deste homem é Pierre-Henri Fontaine, conferencista, um orador profissional, experimentado e muito capacitado. Pela manhã, a pitoresca cidade de Havre-Saint-Pierre está à vista. Fundada originalmente por corajosos pescadores das Ilhas Magdalen, que buscavam novas oportunidades de terras férteis, Havre-Saint-Pierre é agora uma pequena, mais vibrante cidade costeira cuja economia próspera depende em grande parte da ilmenita, um óxido natural de titânio e ferro de grande valor industrial, que é extraído em abundância a 40 quilômetros ao norte, em minas ricas e produtivas. Os habitantes de Havre-Saint-Pierre, com sua rica herança cultural, herdaram uma língua única de seus ancestrais acadianos, o fascinante dialeto cayenne, que é uma interessante e distinta deformação da palavra acadiano, refletindo a história e as influências linguísticas da região. Durante a sua vida, Roland Jean, de 84 anos, brincou com as palavras do idioma simples e colorido, criando milhares de poemas sobre a vida nas Ilhas Mindam. Quando éramos jovens, as Ilhas Mindam pertenciam à Hudson Bay Company. Depois, em 1973, a Hudson Bay Company as vendeu para a Loudoun Petroleum de Calgary, a antiga empresa. E em 1983, o governo canadense comprou as Ilhas Mindam para transformá-las em um parque nacional.
quando nós éramos Jovens, íamos para a escola até os 10 anos. 14. Mais em Ovinça. Não tínhamos muita diversão. Não tinha rádio nem cinema. Não havia nada quando éramos jovens. E um dia meu tio me emprestou 2 volumes de uma revista para jovens. Enciclopédia. Bem, lendo essa enciclopédia, Me deparei com escritos que achei lindos, obras de Victor Hugo e Lamartine. Bom, eu me dediquei a isso e aprendi a escrever nesse estilo. Então tive ideia de escrever nossas lendas e história local aqui, pois imaginei que, se eu ou outra pessoa não as colocasse, toda nossa história e anedotas seriam perdidas. Roland Jean compartilha suas histórias dos monólitos do Parque Nacional do Arquipélago Minda. O segundo medula é o cano baixo para o doutor. No coração desta reserva natural, composta por mais de 40 ilhas e ilhotas, grupos de focas, às vezes, como aqui na enseada protegida da Ilha Quarry, onde o Eco Edmer está ancorado, baleias rorquais vêm para uma refeição tranquila. Mas o mais impressionante é, sem dúvida, a incrível concentração desses monólitos de formas estranhas. Sentinelas de calcário vigiando o invisível. Esses monólitos, apelidados de piau de fleur vasos de flores, contam uma história de 20 mil anos. Naquela época, camada de gelo de 2,5 km de espessura cobria Mingani. 10 mil anos depois, após aquecimento, ficou submersa sob 85 metros de água. Então, à medida que emergia gradualmente das profundezas do oceano, o penhasco de calcário desvastado pela força combinada do vento, geada e marés, oferecendo esse espetáculo incrível, a maior concentração de monólitos de erosão do mundo. O Eco Edmer está a caminho, seguindo para leste em direção a Harrington Harbour, na baixa costa norte do São Lourenço. A terra que Deus reservou para os canadenses, como Jacques Cartier descreveu esta região marcada por clima rigoroso e por paisagens áridas varridas pelo vento, quando desembarcou pela primeira vez em 1534. Não há estradas que levem até aqui. A única maneira de entrar e sair das 15 vilas da Baixa Costa é pelo Rio São Lourenço. E mesmo assim, apenas durante os poucos meses em que ele não está congelado. Nas vilas, indígenas, falantes de francês e de inglês vivem lado a lado, como aqui em Harrington Harbour, onde os 300 habitantes, descendentes de pescadores de Newfoundland que emigraram para cá em 1871, construíram uma vila de casas em tons pastéis fincadas no Cabo Rochoso de frente para o mar. Quando chegaram aqui, os Coasters, como se autodenominam, aprenderam com os indígenas a viver em harmonia com a natureza e com o rio. Assim, durante os meses mais rigorosos do inverno, quando o rio estava congelado, eles se refugiavam no interior, onde caçavam. Na primavera, voltavam para sua vila de Harrington, com suas belas casas construídas sobre estacas e suas calçadas de madeira. Laurence Rosell, que costumava administrar a mercearia, relembra aqueles tempos.
a maior parte do comércio. Quando eu era menino e meu pai criando a família, vinha de Halifax. Nas marítimas eles vinham para cá com escunas carregadas, traziam as mercadorias, faziam trocas, levavam o peixe, compravam o bacalhau salgado e seco eles vendiam todo o bacalhau compravam óleo de foca. As focas derretidas e eles compravam o óleo levavam nas escunas para Halifax. O que acontecia era que as pessoas mudavam eles tinham uma casa de inverno e uma casa de verão. E, claro, dinheiro era difícil de conseguir. E se você precisava ter tudo em dobro para se mudar, parecia que as pessoas que voltavam para o continente no inverno, às vezes ficavam no mato e acabavam perdendo uma boa pesca de focas. Algumas vezes, eles chegavam cedo e podia haver algum peixe atrasado. Então as pessoas pareciam ser aquelas que ficavam perto da costa. Parecia ganhar um pouco mais. Aqueles tempos que Lawrence Rosell relembra já se foram há muito tempo. A caça às focas é ilegal. O bacalhau, que antigamente era tão abundante que os bascos cruzavam facilmente o Atlântico para pescá-lo, abandonou o Golfo de St. Lourenço. Seja por preocupação com o meio ambiente ou simplesmente por respeito às leis, Harrington Harbour agora se tornou o centro de uma indústria de pesca do caranguejo da neve. O caranguejo da neve é um tipo de caranguejo-aranha enorme e está muito em demanda. Quando a temporada do caranguejo da neve termina, Harrington Harbour se prepara para enfrentar o longo inverno. Nenhum outro barco vai atracar aqui. O Nordic Express, que abastece a cidade, só voltará em abril ou até maio, dependendo do degelo. No entanto, curiosamente, os habitantes de Harrington Harbour não parecem nem um pouco preocupados com o isolamento que está por vir. E se você ouvir a Amy Evans, até pensaria que eles estão ansiosos por isso. Eu nasci aqui em Harrington e toda a minha família nasceu aqui também. Nós temos um relacionamento muito bom, sabe, com todas as vilas. É assim porque as pessoas se conhecem na costa. É como se fosse uma grande família, eu acho. Os invernos são cheios de atividade, no sentido de que com o esqui, agora é esquiador, claro. E assim as pessoas viajam, você circula mais. Você não fica tão isolado, de verdade. É um lugar lindo para se viver. A liberdade aqui é maravilhosa. Estar aqui ainda é ótimo. E eu diria que não trocaria a minha vida por nenhuma parte do mundo. Se me dessem Montreal, talvez eu aceitasse, mas eu não ficaria lá. O dia está chegando ao fim, e o Echo da Smers está novamente em movimento. Lá na ponte, o capitão parece perdido em seus pensamentos. Existe um ditado: para viver feliz, viva escondido. E se esse fosse o motivo de viver de Lawrence M. e de todos os outros habitantes de Harrington Harbour? Lá embaixo, no refeitório do Echo da Smers, Sylvie tem apenas uma coisa para cuidar: preparar as refeições para os 40 passageiros e os 10 tripulantes. Mas as coisas nem sempre acontecem tão tranquilamente quanto ela gostaria. Infelizmente, eu sou um verdadeiro marinheiro de terra firme. Quando balança um pouquinho, tudo bem, mas quando mais fica bravo, eu passo mal. Eu queria que não fosse assim, mas, por outro lado, isso me dá um tempinho de folga e eu preciso ir deitar. Jaque, o segundo cozinheiro, é um marinheiro muito melhor que eu, então ela fica e eu vou para a cama. E ela consegue dormir até tarde na manhã seguinte. Não consigo nem pousar um graveto. Hoje à noite serão vieiras em massa folhada com rosas, pimenta. Muitas pessoas gostam desta receita. É um prato bonito.
Faça as vieiras com pimenta rosa, com cuidado e atenção. As pessoas descerão para o... Galera, e nos beijam e nos dizem o quanto gostaram. Rapaz, lá vamos nós de novo. Eu simplesmente não sei porquê, mas toda vez que encontramos essas vieiras, nos deparamos com um rolo. Montanha-russa. Eu não entendo. Deve haver algum tipo de azar nas vieiras. O clima é muito temperamental na Costa Baixa. Quando chegamos a Tetealabaleine, situada no coração do arquipélago, as nuvens cinzentas que cobriam o céu em Harrington Harbour se dissiparam e o sol brilhante nos oferece uma paisagem de cores vivas. Assim como Tetealabaleine, cabeça de baleia, que recebe esse nome por sua semelhança com baleia, cada ilha do arquipélago tem sua história. Sejam rochedos que quase desaparecem na maré alta ou as ilhas maiores, todas têm seu nome que evoca um lugar, as pessoas que vivem ali ou anedotas que aconteceram ali. Tem o Beaulieu, o Cheij, o Coutial, o Cap de Oie, ou como aqui na nossa frente, o Cailin Mourui, Les Petites Feurs. Todas essas ilhas têm seu nome. Eles até chamam isso de Arquipélago das Mil Ilhas. Parece que isso veio de Jacques Cartier quando ele navegou por aqui em sua primeira viagem. Os habitantes de Tetealabaleine falam francês. Diferente de Harrington Harbour, que migrava para o interior no inverno, os habitantes de Tetealabaleine mudavam para a Ilha Providence para ficarem próximos dos bancos de pesca. Eu cresci na outra ilha, a leste, aquela que chamamos de Le Rigole. Havia várias famílias morando lá. Assim que aprendi a andar, fiz minha primeira viagem para Providência. A casa amarela era do meu avô. Íamos à igreja domingo. Naquela época, era uma obrigação, um dever. A família ia à missa de domingo. Nos primeiros dias das férias de verão, você via as famílias embarcando nos barcos para ir para as ilhas. Até o armazém geral se mudava para a ilha durante o verão. O pessoal tinha duas casas, a casa de inverno no continente e uma casa de verão nas ilhas. Eles levavam o essencial. Algumas casas eram mais bem equipadas, então as pessoas não precisavam levar tanta coisa, mas a maioria das pessoas levava tudo o que pudesse precisar durante o verão para a casa do mar. Aos poucos, à medida que os barcos a motor foram substituindo os veleiros, esse costume foi desaparecendo, e a cidade de Providência foi sendo gradualmente abandonada. Na década de 1960, os habitantes chegaram até a decidir levar suas casas de verão de volta para Tetealabaleine. Era um verdadeiro espetáculo.
Agora eles só vão para as ilhas nos fins de semana. Apenas um casal de aposentados decidiu morar aqui durante todo o verão, como antigamente. Viemos aqui por 4 ou 5 meses. Não é muito tempo. Oh, não. É muito interessante. Temos muito o que fazer. Trabalhamos em nossas casas. Depois tem a pesca. Depois colhemos a fruta, o chicoutai. Fomos criados assim, então é uma forma de reviver nossa infância. Estamos partindo novamente em direção ao Nordeste. Desde que saímos de Rimouski, os passageiros passaram horas procurando no horizonte o menor sinal de baleias. Uma cauda, um esguicho, mas sem sorte. No entanto, hoje a espera valeu a pena e com juros. Este é realmente um dos melhores lugares do mundo para observar cetáceos. Acho que o Saint Laure é uma das únicas regiões onde se encontram tantas espécies diferentes concentradas em uma área tão pequena. Aqui há muita ressurgência, o que significa que a água do fundo sobe e fertiliza a água da superfície, trazendo uma enorme quantidade de alimento. Então, obviamente, os predadores vêm se alimentar dessa presa, que é extremamente abundante. O espetáculo Baleias Jubarte, esses acrobatas de 30 toneladas saltando d'água com a graça de uma bailarina, é um presente dos deuses. O capitão precisa voltar a navegar, mas está torcendo para ver mais baleias. Se quisermos ver mais algumas baleias, será dentro da próxima hora, se tivermos sorte. Já o Nordic Impres, por outro lado, não tem tempo para parar. Depois de chegar a Blanc-Sablial, passar por várias vilas antes de voltar para Rimouski. Mais uma vez, o tempo se mostra bastante instável. Muito rapidamente, o céu escureceu e o mar ficou agitado. Mas a sorte está do nosso lado, e avistamos mais algumas baleias. Ali, você pode ver um grupo de baleias de bico comum nadando juntas. Acho que elas acabaram de comer porque vi uma delas mergulhar de lado. E isso é típico quando elas acabaram de se alimentar. Parece que comeram o suficiente e agora estão seguindo calmamente seu caminho. As baleias vêm seguindo as mesmas rotas de migração há milhares de anos. Toda primavera elas retornam às águas ricas do Golfo de Saint Lawrence depois de passarem o inverno nas águas mais quentes do Caribe. A caça às baleias, que costumava ser praticada como um ofício, especialmente pelos nativos americanos, acabou se industrializando ao longo dos séculos, atingindo seu auge no século XX. Quando chegarmos a Blanc-Sablon, vamos aprender sobre o papel que a costa norte desempenhou na saga da caça às baleias, uma atividade cuja única característica positiva provavelmente é o fato de estar localizada bem em frente à Terra Nova, enquanto seguimos em direção a Red Bay.
Acima de tudo, a história dos bascos. Os bascos vieram pela primeira vez ao Labrador algumas décadas antes de Jacques Cartier, depois de terem exterminado todas as baleias francas que caçavam há séculos na Baía de Biscaia. A partir de então, eles partiam da Europa no mês de junho, seja pela Rota do Norte, aberta pelos vikings durante sua incrível viagem do ano 1000, seja pela Rota do Sul. Após uma travessia de 60 dias, caçavam as baleias pouco antes de iniciarem sua migração para os mares quentes do sul. Os galeões bascos, tripulados por cerca de 50 homens, podiam carregar até 800 barris. Uma vez derretida a gordura da baleia, o óleo, que era usado para iluminação doméstica, era armazenado nesses barris. Diversos artefatos e ferramentas recuperados de um naufrágio no meio da baía estão em exibição no Museu Basco de Red Bay. Barris, arpões e esta chalupa, uma pequena embarcação conduzida por 6 remadores. Os bascos utilizavam para caçar a baleia franca, porque a baleia é mais lenta, mas porque o corpo flutua. Desde a época dos bascos, o Golfo de São Lourenço sempre foi considerado uma rota de navegação de alto risco, com tempestades, correntes e icebergs. Os naufrágios entre Terra Nova e Labrador somam-se aos milhares. É por isso que, desde 1647, quando Abraham Martin foi nomeado o primeiro piloto real da Nova França, estações de pilotos foram estabelecidas cada vez mais rio acima para guiar os navegadores, como esta em Les Escoumis. O São Lourenço é uma verdadeira rodovia entre o Atlântico e os Grandes Lagos, no coração industrial da América. Quase 5.000 navios, principalmente cargueiros, utilizam essa rota todos os anos, mesmo no inverno, pois os quebra-gelos mantêm uma passagem livre no meio do rio desde o início dos anos 1960. Apesar da tecnologia sofisticada com que os navios de hoje são equipados, eles precisam de um piloto entre Les Escoumis e Montreal. O São Lourenço é perigoso e as embarcações de lazer no verão pioram, especialmente em neblina. A temporada de verão traz muitos barcos de observação. Tenho que dizer que, basicamente, nos damos bem. As pessoas têm um bom treinamento e você nunca ouve falar de colisões ou quase acidentes. Eles observam os movimentos dos navios e é aí que ficam ainda mais atentos. O chefe da estação de práticos foi avisado por rádio sobre a chegada de um cargueiro. Usando apenas o radar, ele conduz seu barco até o meio do rio, onde precisa buscar um colega prático em Montreal. Claro, é útil ter um prático, porque não se pode esperar que todo capitão do mundo conheça todos os detalhes do rio. Então, como os capitães que chegam aqui não conhecem o São, o Rio São Lourenço, seus perigos e recifes, temos práticos treinados para isso. Eles conhecem as marés e correntes e guiam os navios no trajeto. Infelizmente, foi logo depois que o prático desembarcou em Pointe au Père o naufrágio do Empress of Ireland. Centenas de destroços estão no fundo do rio.
cargueiros, veleiros de 3 mastros, simples saveiros. Mas o Impris of Ireland será o mais trágico do São Lourenço. A antiga estação de práticos de Pointe-au-Père, perto de Rimouski, agora é um museu dedicado à navegação no São Lourenço. Ela possui uma coleção de cartazes e maquetes conta a saga dos grandes transatlânticos na época de ouro, quando reinavam sobre o Atlântico Norte. Com 172, Impris of Ireland, Liverpool, Quebec, um deles. O navio foi construído em 1905 e começou a navegar em 1906. Havia tanto pessoas ricas quanto imigrantes a bordo. Muitas dessas pessoas trabalhavam nas fábricas de automóveis nos Estados Unidos. Voltavam para países quando de missões. Os destroços do Impris of Ireland estão no fundo do rio São Lourenço, próximo a Pointe-aux-Pères. Enquanto o naufrágio do Titanic em 1912 teve repercussão incrível, o do Impris of Ireland 2 anos depois passou quase despercebido. A Primeira Guerra Mundial havia começado e empurrou a catástrofe segundo plano. A localização dos destroços foi praticamente esquecida até o mês de maio de 1964. Foi um artigo publicado em maio de 64 descobrir o Impris. Era o 50º aniversário daquele trágico naufrágio. Então pegamos a revista, formamos um grupo e começamos a investigar. Nunca tínhamos ouvido falar do Impris antes disso, foi a primeira vez. O Impris partiu do porto de Quebec em 28 de maio de 1914, às 16h27. Transportava 1.057 passageiros, 252 lingotes de prata e 2.600 toneladas de carvão para Liverpool. Bom, o navio estava navegando pelo canal navegável do rio São Lourenço, em direção a Pointe-aux-Pères. Pointe-aux-Pères era uma estação de práticos, o navio diminuir a velocidade o prático pudesse desembarcar. Eles achavam que, a partir dali, o navio poderia seguir sozinho, sem a necessidade de um prático. Ao mesmo tempo, o navio norueguês Koller, o Sorgestad, vinha subindo no sentido oposto. Eles avisaram um ao outro sobre sua presença, mas infelizmente, com a confusão e a neblina, um dos navios mudou de curso e eles colidiram. Com o impulso e as correntes, o Sorgestad de repente se afastou do casco do Impris, o que, claro, deixou um buraco enorme e uma quantidade imensa de água entrou. Como resultado, o Impris virou completamente de lado, o que tornou praticamente todos os botes salva-vidas inúteis. Eles conseguiram lançar apenas 4 ou 5 botes salva-vidas. Então, 14 minutos após a colisão, tudo acabou. O enorme navio afundou no St. Rio Lawrence.
Estamos quase de volta a Rimouski e o capitão do Eco des Mers está um tanto melancólico. Ele ama tanto este rio que gostaria de navegar nele para sempre. Leva uma vida inteira para aprender a realmente navegar por esta costa. Para chegar ao vasto e belo mar, não é só o trabalho árduo, é também a intrínseca beleza do próprio mar. O cantor francês Renaud diz que não é o homem que vai para o mar, é o mar que leva o homem. Eu concordo totalmente. Eu nasci com minhas roupas nas águas do São Lourenço. Sempre estive perto da água. Eu gostaria muito que minha neta ou meu neto fosse marinheiro. Ficaria um pouco triste de ser o último da minha família. Agora estou aproveitando cada minuto, já que sei que este pode ser meu último ano no navio, meu último ano na água. Estou um pouco triste, sim, e emocionado ao falar sobre isso. Estou comovido. Como poderíamos encerrar nossa viagem sem ir à fonte, às populações originais Algonquin e Montagnais? Para esses nativos americanos, o São Lourenço significava tudo, uma rota de transporte, uma fonte inesgotável de alimento. Eles o chamavam de Magtoguec, a estrada que anda. Quando Jacques Cartier chegou em 1534, havia 25 mil nativos americanos vivendo em Quebec. Esses nômades subiam E desciam o rio em suas canoas e viviam da pesca, caça e coleta. A comunidade Montagnier fundou o vilarejo de Papinachois, perto de Béziamit, para manter e preservar seus costumes ancestrais. Para eles, essa é a melhor resposta ao perigo da assimilação cultural. Naquela época, os índios viviam espalhados pela floresta. Depois, quando começaram as indústrias madeireira e hidrelétrica, o governo decidiu manter os índios na costa. O Rio São Lourenço é o que chamamos de mar. Então eles criaram esses territórios e colocaram os índios aqui, com assistência médica gratuita, educação gratuita e todo o resto. E isso foi o começo de uma longa aprovação e da dependência de programas que ainda persiste até hoje. Com a ociosidade e um gosto por procissões modernas entre os jovens, temer que abandonando raízes, tradições e modo de vida ancestral. No entanto, a nação Montagnier está viva graças à sua língua que eles ensinam, transmitem e falam. Agora imagine se fosse minha mãe que tivesse te deixado. Sim, sim, sim. Eu teria te beijado. Eu teria te beijado. Eu teria te beijado. Ser montanhês é um orgulho para mim. Tenho orgulho de ser montanhês. Mas antes, quando eu tinha 25 anos, eu não ligava a mínima para isso. Eu não me importava nem um pouco com a minha cultura. Foi meu pai quem realmente me abriu os olhos sobre o que significa ser montanhês. A partir daquele momento, passei a ter consciência da importância de ser Innu da cultura. Por isso, hoje tenho muito orgulho de dizer que sou Innu Montagnier. Agora, Gerard gostaria de ensinar aos jovens da comunidade a valorizar os símbolos da cultura Montagnier. No centro da aldeia fica o Chabadouin, a tenda tradicional onde o conselho de anciãos se reunia e onde o xamã invocava os espíritos.
Habitantes betsemitas ensinam técnicas de armadilhagem e caça de castores. Outros mantêm viva a tradição da pesca e da canoagem. Apesar do esforço pedagógico, os Papinava, Montagnier não perderam o senso de humor. E é verdade que, em sua própria língua nativa, a palavra Papinava significa o povo que realmente gosta de rir e se divertir. Antigamente, os rios eram nossas principais estradas e vias de transporte, especialmente por volta de meados de agosto. Nosso povo usava as vias fluviais para chegar aos campos de caça mais distantes e abundantes, explorando a vasta natureza. Eles precisavam entrar na floresta antes que a água congelasse. Às vezes podia levar um mês e meio para chegar ao território. Durante o inverno, de volta ao território, alce, lebre, perdiz, isso era a nossa despensa. E no verão, eles voltavam para as margens do São Lourenço, para o que eram chamados de acampamentos de verão, e o rio fornecia o alimento, foca, pato e salmão.